Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje vamos refletir sobre o Evangelho deste 11º domingo do tempo comum. E esse Evangelho nos traz uma mensagem fundamental para nós cristãos e para todo mundo. A mensagem poderia ser resumida com a expressão o reino de Deus. E aqui poderíamos logo nos perguntar: existe diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens? É claro que existe muita diferença. Apesar de que o reino de Deus ele é construído no meio dos homens, mas não se identifica com o reino dos homens. Há diferenças. O reino dos homens é um reino onde cada país procura cuidar das suas fronteiras, da sua segurança. E, portanto, o reino dos homens é um reino de armas, de soldados. É um reino marcado pelo egoísmo muitas vezes e não pela partilha. O reino dos homens é um reino muitas vezes delimitado pelas raças e pelas culturas próprias. O reino de Deus, ele não tem limites. O reino de Deus é o reino de todos. É o reino de todos os seres humanos. É o reino onde deve predominar a justiça, o direito de todos. É um reino onde deve estar sempre presente o perdão, o estender a mão, ajudar as pessoas a recomeçarem. É um reino onde a identidade da pessoa é a certidão do batismo. O batismo nos identifica como membros do reino de Deus. Mas alguém que não é batizado pode pertencer ao reino de Deus? É claro que pode. Todos aqueles que vivem o amor, compromisso, a fidelidade à palavra, a fidelidade ao Evangelho, todos aqueles que buscam a não violência, todos aqueles que defendem a vida desde a sua concepção até a morte, todos aqueles que têm no coração amor pelos pobres, pelos excluídos e fazem de tudo para ajudar as pessoas excluídas, sofredoras, a terem de fato dias melhores. Então a cidadania do reino de Deus é marcada pelo Evangelho, pela cruz de Cristo, é marcada pela vida que traz vida para outras pessoas. E Jesus então vai falar do reino de Deus e de uma maneira muito simples, ele vai dizer que o reino de Deus deve ser semeado. E aí está a colaboração de todos os seres humanos. O semeador semeia a semente, vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai gerando uma vida nova, vai germinando, vai crescendo. O reino de Deus, portanto, não é só tarefa de Deus. O reino de Deus deve ser tarefa de todos os seres humanos, de todos aqueles que trazem no seu coração o amor a Deus e o amor ao próximo. O reino de Deus
é resultado do amor profundo dos seres humanos para com os seres humanos e destes para com Deus presente no mundo e presente na história. Mas Jesus está preocupado. Será que me entenderam? Com que eu vou comparar o reino de Deus? Além dessa comparação, ele vai usar uma outra comparação no mesmo texto do Evangelho deste domingo. E vai comparar a uma pequena semente, semente de mostarda. Como ele fala, a menor de todas as sementes. Mas essa semente pequena tem a possibilidade de se transformar numa árvore. E nesta árvore, os pássaros do céu podem abrigar-se. Por isso, o reino de Deus já traz a força de uma semente que é a síntese da vida que Deus quer para cada um de nós. Todos aqueles elementos colocados no início da nossa reflexão fazem parte desta semente. É pequena, mas ela tem a força de Deus, a força da vida, a força da fraternidade, a força da justiça. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando Jesus fala do reino de Deus, fala também numa sociedade que se compromete com os mais pobres, os mais simples, uma sociedade que faz de tudo para construir a paz, transmitir a verdade do Evangelho, que é uma verdade que une, não desune, que é uma verdade que gera esperança, solidariedade, compromisso, que gera vida. E por isso o reino de Deus é tudo aquilo que cada um deve procurar. E todos nós podemos semear o reino de Deus, dar um abraço, um acolhimento, dar o perdão, a presença, o nosso carinho, o nosso compromisso com as pessoas, ajudar uma pessoa a buscar o caminho do bem. Tudo isso faz parte do reino de Deus. O reino de Deus deve ser construído pelo esforço de cada um em traduzir a mensagem do Evangelho em palavras simples, diárias, constantes. A força de Deus está presente, não há dúvida, mas cada um deve abrir-se a esta força e procurar viver no seu modo, na sua cidade, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares, de forma a refletir o reino de Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, vamos juntos construir o reino de Deus, porque Ele só traz para nós alegria, felicidade, realização e nos ajuda a realizar o grande objetivo da vida de todos nós, viver em comunhão e em partilha. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma de a gente se